Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pontos por Solar. O meu nome é André Ferreira e hoje conversamos com Diana Aquino, administradora do Grupo Aquinos. O Grupo Aquinos tem uma das maiores e mais modernas fábricas de sofás e colchões do mundo, empregando mais de 4.000 pessoas na Zona Centro. Nesta conversa, a Diana conta-nos um pouco da sua carreira, até chegar ao cargo de administradora, partilha o momento em que o incêndio quase destruiu as instalações da empresa e fala-nos dos esforços feitos pelo grupo para se aproximarem da sociedade. Antes de passarmos a mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberes um alerta sempre que saia um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Diana Aquino. Obrigado, Diana, por estar aqui. Obrigada, eu. Porquê é que deveríamos estar sentados em sofás aquinos e não nestes? Eu, por acaso, não reparei se este era feito pela Aquinos. Porquê? Porque nós aliamos sempre o conforto à qualidade nos nossos produtos, principalmente nos sofás. E foi sempre esse o nosso mote, desde muito cedo. Foi aliar conforto à qualidade e com isso tentar tornar acessível esse tipo de produto a um maior número de pessoas. Vamos dar aqui um bocado de contexto, o que é o grupo, qual é que é o seu core business, onde está, quantas pessoas tem. Então, nós somos indústria do conforto, costumamos dizer isso, somos uma indústria de conforto. O nosso core business é a produção de sofás, colchões, somias, bases, etc. Camas também. Para além disso, também fazemos algumas das matérias-primas mais importantes, como as molas para os colchões e a espuma para ambas as coisas. Nós, neste momento, temos algumas unidades internacionais. Temos na Polónia e na França. Mas a nossa sede continua a ser no sítio onde tudo começou, que é em Tábua, perto, entre Coimbra e Viseu. E lá temos as empresas maiores, digamos assim, que é a Aquinos e a Novaki, que são as duas grandes pilares, digamos assim. Só naquela zona, para além de Tábua, também temos unidades em Nelas e no Carregal de Sal, e só naquela zona somos à volta de 3.000 pessoas, mais coisa, menos coisa. Juntando a isso, ainda temos também o retalho, o Gato Preto e a Colchonete, que é uma área completamente nova e que adquirimos há cerca de 3 anos, 4 anos. Mas isto agora, ou seja, aqui nos começou com 10 pessoas. Começou com 10 pessoas e antigamente não era assim, não havia linhas. Eu diria que até uma pessoa fazia um sofá. Basicamente, o que é que acontecia? Haviam pessoas que coziam, cortavam e depois iam lá à frente, juntavam as peças da madeira e montavam sozinho. Sim. A Diana fez um sofá? Não, eu não cheguei a Não chegou a fazer. fazer um Não, sofá. não cheguei a fazer. Não. Mas quando era mais jovem sei que esta situação em que uma pessoa fazia várias partes do processo produtivo, quando eram menos, foi muito importante para si, na sua infância. Sim. A Casa de Pedra. A Casa de Pedra. Nós no início éramos muito poucos. Aliás, a empresa começou com 6 pessoas, que eram o meu pai, a minha mãe, meus tios e minhas tias. Depois juntaram-se mais 4 ou 5 e curiosamente ainda estão lá 2 dessas pessoas. E nós começámos numa casa de pedra, que ainda é na mesma terra onde está neste momento a sede, que é curioso. Ainda está lá a casa? Ainda está lá a casa. Infelizmente não conseguimos comprá-la, era um desejo que nós temos, mas ainda não dá. A família não quer, a família da pessoa que tem a casa não quer. Mas aquilo é um sítio que traz muito boas memórias e faz parte da minha essência, digamos assim, porque eu costumo dizer que aquilo foi a minha creche. Como eu não fui para a creche, foi ali que eu comecei a minha infância. Desde bebé que fui para lá, nós tínhamos um pequeno escritório, onde era feito tudo, na altura não. Quer dizer, era uma empresa ainda, uma oficina quase. E eu tinha ali um parquezinho para mim. E à medida que eu fui crescendo, o parquezinho foi aumentando, claro. Claro.
E à medida que eu fui crescendo, eu queria ir explorando todas as coisas. Portanto, o que é que acontecia? Eu via um alçapão e normalmente as pessoas o que é que faziam? Eu gritava para que me içassem de Do um andar alçapão. para o outro. Que embaixo havia os cascos e em cima era a montagem. Numa dessas vezes que eu resolvi ir pelas escadas, porque ao lado havia umas escadas, eu caí e fiquei com os dentes deformados. Foi assim uma coisa até bastante traumática. Eu não me lembro, foi o que vale, mas quem se lembra diz que não foi muito bom. Portanto, tenho marcas mesmo físicas E emocionais também muito sim, importantes. dali, sim. Foi aí que decidiu, porque eu sei de uma história que aos 11 anos já tinha decidido o seu plano profissional todo, foi aí que Sim, decidiu o que é que iria fazer. é assim, agora é uma coisa que não é muito usual, mas na altura era quando era eu e o meu primo, que temos mais ou menos a mesma idade, e nós desde muito novos começámos a ir para lá, nos verões e aos fins de semana, para brincar. É uma coisa que hoje não se pode fazer, não podem Uhum. andar crianças lá Nas dentro, mas fábricas, sim. há 30 anos tudo se podia. E então, sim, nós imaginávamos nós a gerir aquilo. E tanto aquilo passou a ser um objetivo. Sim, estávamos ali naquele ambiente e quando estávamos sozinhos aos fins de semana a brincar na espuma, isto e aquilo, também nós próprios fizemos uma espécie. Não, mas isto se calhar vai ser nosso. No futuro vamos ter que ficar por aqui. E foi, E foi por essa razão que decidiu economia. sim, sim, sim. Depois a outra razão também é porque eu queria seguir as pisadas do meu pai. Achei que era o mais lógico, eu sou muito racional, que era mais lógico e está a economia, pronto. O pai que levava a componente financeira na Sim, empresa. sim, sim. Mas hoje em dia está mais ligado às operações. Como é que foi isto, esta mudança de pensamento e de motivações e também de curiosidade, com o facto do seu próprio pai ter levado a parte financeira no grupo? Uhum. Bom, isto foi porque o próprio percurso que eu tive na empresa foi mudando ao longo do tempo. Efetivamente, eu comecei na área financeira, comecei com contabilidade analítica, etc, etc. Mas aos poucos fui começando com outras coisas e fui ganhando um gosto maior que a parte financeira por operações, por gestão de fábrica, por gestão de recursos humanos, etc, etc. E isso levou-me a eu própria decidi que se calhar mais interessante eu ficar com outras coisas que não a parte financeira. Sim. Falando aqui da carreira profissional, economia, e Uhum. depois parte do plano era ir para uma empresa de retalho aprender alguma coisa, que foi a IKEA, se não me engano. Foi. Que lições é que retirou desse ambiente que depois levou para a Quinos? Terei muito. É assim, sendo sempre o primeiro emprego, é o sítio onde nós vamos beber tudo, primeira vez. E aquilo, querendo a gente ou não, fica no nosso subconsciente e ali ficou muita coisa. E há uma das coisas até calhou fez alguma estranheza, não é? Uhum. Mas depois é como ao Fernando Pessoa, não é? Que depois Sonho entranha, entranha-se. exatamente. Era toda a gente se a dar por tu. E foi logo uma coisa que como é que é possível? Mas eu vou tratar por tu, diretor da loja. Mas sim, tratava-se toda a gente por tu, toda a gente se vestia com, não sei se sabem, aquelas fardas de IKEA. Uhum. E para além disso, havia uma componente muito importante de multidisciplinaridade e multitasking em toda a gente, incluindo o meu caso, que era uma estagiária e que tinha entrado há pouco tempo. Não, vais para caixas se for preciso, vais para vendas, vais para restaurante, E então aquilo foi muito importante porque até para a nossa valorização pessoal, do género, consigo de um dia Uhum. para o outro A aprender tua a fazer confiança, isto sim. e, e é válido porque as pessoas assim o aceitam. E por outro lado, também era uma mais-valia para a empresa porque sabiam que com aquela cultura implementada que todas as pessoas entravam naquele espírito, não Ou é? seja, cultivar o espírito de equipa, será Muito, por aí? muito, 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 muito.
a equipa da Aquinos agora é grande, passou de 10 pessoas para mais de 4.000. Durante. Como é que é gerir tanta gente? Eu não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é fácil, e já foi mais difícil, claro. Implica sempre haver uma negociação. Nós temos que dar algo mais àquelas pessoas, para aquelas pessoas continuarem connosco e motivarem-se elas próprias para fazerem o máximo e o melhor que puderem. E então o nosso processo é mais ou menos esse. É aqui que entra a Aquinos Academy Sim, e Aquinos sim, We por Care. exemplo, sim. Podes explicar um bocadinho o que é que são estas iniciativas? E sei que ainda tem mais outros. Tem um cartão também para os colaboradores. Sim, isso que nasceu há 4, 5 anos. E o que é que foi? Decidimos na altura que tínhamos que começar a fazer algumas coisas a nível da responsabilidade social para com os nossos colaboradores e famílias. E então nós tínhamos várias vertentes. Tínhamos aqui a Academy, que é umas parcerias que nós temos com as escolas profissionais ali da zona, em que nós oferecemos estágios curriculares a jovens e que ficam lá 5 meses, 6 meses, etc. Até próprias parcerias com a IFP ali, que nós estamos muito ligados e estamos sempre focados São os maiores empregadores da Zona Centro. sim, e focados e verificar sempre se é preciso formação, se eles têm lá formação para costura, para técnico de automação ou qualquer coisa do género. E por outro lado também temos o Aquinos We Care, que é mais a nível de benefícios ou ativos ou coisas que nós queiramos oferecer aos nossos colaboradores. Uma delas até é um cabaz, que é o nosso chamado Aquinos Baby, que é um cabaz que nós oferecemos aos filhos dos nossos colaboradores quando nascem. Sim, é um processo muito engraçado. Hum, Tu conheces a indústria, acha que a Aquinos se posiciona de forma diferente nesta parte da responsabilidade social ou é algo que já começa a acontecer com mais É assim, normalidade? eu diria que a Aquinos tem que se posicionar ali, tem que ser diferente, porque nós já somos demasiado grandes e nós somos quase que levados a que tenhamos uma posição em relação à responsabilidade social, porque a sociedade assim o pede e nós temos que fazer. Eu acho que é uma associação que tem Sim, que ser feita agora sim, quase diariamente, não é quando acontece alguma coisa. Isso também é óbvio que sim, quando acontecem tragédias ou algo que precisa de sim. ajuda ou qualquer coisa assim. Mas a nível de responsabilidade social, a nível de conceito e de estratégia, nós ainda estamos a trabalhar nisso. Nós ainda temos um caminho Nem a fazer. percorrer nessa área. Eu, por acaso, até estou com esses projetos e... Alguma coisa assim de segredo que querem partilhar Não, agora? ainda não. Ainda não. Ainda está tudo muito Ainda não? embrionário. Não, porque é necessário nós temos mostrar essa responsabilidade, essa visibilidade para fora. E ainda não é muito visível. Não é muito visível. Há bocado falou que há 30 anos fazia muita coisa. 30 anos passaram. Qual é que foi o seu maior desafio neste percurso da Aquinos? E da empresa também. Duas perguntas numa. Pronto, 30 anos, que evidentemente alguns deles foram como criança, como Sim, jovem. claro. Efetivamente, começar a trabalhar e estar mais dentro da empresa foi há 10 anos. Mas o maior desafio neste entretanto foi ter começado e iniciado o projeto da espuma de poliuretano, fabrico e transformação. Transformação já tínhamos, já era uma coisa que recebíamos os blocos e cortávamos, basicamente era isso. Agora o fabrico não, era e é uma coisa ainda totalmente diferente do que nós fazíamos Uhum. e totalmente nova. Portanto, foi um desafio muito grande porque nós partimos do nosso know-how e não era muito. E o know-how que existe não é muito também. Só para terem uma noção, existem provavelmente na Europa algumas 20 ou 30 pessoas que têm o know-how de fabrico de espuma. Portanto, é muito pouco, por isso é que existem tão poucas. E era o nosso receio, era mesmo. Isto
é uma coisa tão fechada, um mercado tão fechado, como é que nós vamos conseguir? Pronto, e por isso é que foi um grande desafio mesmo. O que é que provocou essa decisão? Queria entrar nesse mercado. Bem, nós tomámos a decisão de integrar verticalmente algumas matérias-primas. E na altura, a primeira foram as molas para os colchões, que era uma coisa mais simples. Que era comprar o aço, até o pavilhão era mais pequenino, era comprar o aço e com umas máquinas assim, mais tecnológicas, fazer as molas. Depois nós decidimos enverdar pela fibra poliéster, que também não era um processo muito complicado. E depois foi a espuma. Obviamente que tivemos que pôr um projeto e fazer aqueles processos todos. O licenciamento é uma coisa que ainda bem que é assim. Eu costumo dizer que é complicado e a burocracia em Portugal é chata, mas ainda bem que é assim, porque nós ficamos salvaguardados em muitas coisas. E decidimos enverdar porque era uma vantagem competitiva. Nós tínhamos que entregá-la no nosso grupo. Esta parte da burocracia ser algo necessário, mas também importante, tem a ver com algum tema de segurança e qualidade? Sim. Essencialmente é por Sim, aí? o fabrico de espuma de poliuretano, Sim. obriga-me uma série de leis a nível da Comissão Europeia. Sim, nós somos obrigados a cumprir com uma série de regras, mesmo a nível de construção e depois a nível do dia a dia, sim. Esta integração vertical foi o maior desafio da Aquinos? Ou houve alguma coisa mais específica no percurso de vida da empresa? Sim, para mim sim, foi um grande desafio. Agora a nível da empresa também foi um grande desafio. Foi um grande desafio nós enverdarmos pelo fabrico de grande volume, pela angariação de clientes de grande superfície e grandes clientes. Também foi uma coisa que foi um salto que nós decidimos dar e que demos, mas também foi um desafio porque a produção subiu exponencialmente e com isso tudo o resto, as pessoas, os processos, os sistemas. E então foi também muito desafiante, muito desafiante. Qual é que foi o momento de maior dificuldade para si? Eu diria que foram dois e foram em momentos completamente diferentes da minha vida, mas que representaram, digamos assim, a mesma coisa, quase, porque foram semelhantes. E foram dois acontecimentos marcantes, que foi os incêndios dos anos 90, que varreu quase o concelho todo de Tábua e houve um dos nossos pavilhões que ardeu. E nós nessa altura éramos muito mais pequeninos que agora, portanto foi um grande impacto. Principalmente no nosso nível subconsciente, porque eu tinha 11 anos, e então ver um dos pavilhões a arder foi assim uma coisa marcante. E outros acontecimentos foi os incêndios de 2017 que tiveram à nossa porta. Pronto. E foi uma noite que nós pensámos tudo. Naquele momento pensávamos que se calhar se começasse uma delas a arder, ardiam todas e no dia seguinte não havia trabalho para aquela gente toda. Pensámos, foi mesmo porque na altura, e como toda a gente sabe, aqueles incêndios foram muito complicados, mesmo muito complicados, porque não havia bombeiros, aquilo desbravou o que queria naquela noite e então, por sorte, ele não quis desbravar o nosso terreno. E sim, nós estávamos a assistir àquilo durante a noite e realmente, se calhar, foi uma espécie de milagre, não é? Mas aquilo marcou bastante todos nós. Nós estávamos lá todos, não é? Com umas máscaras, mesmo perto do fogo, porque ele chegou mesmo ali à esquina. E então foram aqueles momentos marcantes que nós pensámos, se calhar isto com a natureza ou à mercê da natureza é nada. E felizmente não aconteceu nada.
mesmo assim, e infelizmente perdemos os nossos colaboradores no incêndio. Alguns deles ficaram com mazelas, outros perderam algumas coisas, ou perderam amigos e familiares. Isso ficou, esse trauma, mas de resto, em termos de património, daquilo que nós vemos todos os dias, ficou lá. Ficou lá. Foi um momento de viragem. O que é que mudou na sua mentalidade e na gestão da empresa? Eu acho que nós nesse dia, nós todos, foi uma viagem que foi, se calhar, é importante os edifícios e isto tudo, mas também é importante as pessoas. E lembro-me perfeitamente que às 6 da manhã as pessoas começaram a vir para vir trabalhar mas estávamos tão focados nas coisas que nem pensámos bem. Mas depois quando caímos na nossa, mas as pessoas vêm fazer o quê? Têm os terrenos a arder, têm a família com dificuldades, têm os vizinhos com a casa a arder. E então eram 6h30 mandámos as pessoas todas para casa. E acho que foi um ponto de viragem, foi de género. Que É importante? importante, mas as pessoas também são importantes. Não é só os edifícios. Efetivamente ninguém estava a trabalhar naquela noite, portanto não aconteceria nada às pessoas. Mas são edifícios, pronto. E efetivamente não é tudo. As pessoas também são muito importantes. E nós temos um carro de bombeiros nosso, muito velho, mas naquela altura ajudou. Depois telefonámos para a Proteção Civil. Olha, é só para vos lembrar que nós temos aqui indústria química e que convém não arder. Portanto, se puderem vir para cá um carro, então veio outro carro. E foi isso que ajudou. Assegurar o incêndio. Os outros carros que estavam disponíveis lá em Tábua tiveram que ir para a vila. A Tábua foi a única que acolheu quase toda a gente ali à volta. Era a única estrada que estava transitável até Santacoma, acho eu, sim. Portanto, todas as pessoas de Arganil, de Oliveira, vieram para ali. E não haviam carros, bombeiros, não havia nada. Não... Sim, as grandes críticas foram essas, não é? É bem, cara, podia ser críticas, porque nós sabíamos o que é que estava a passar. A maior parte deles ficaram presos noutros sítios, porque as estradas estavam todas Todas bloqueadas. cortadas. Foi uma época assim um bocado... Foram 3 dias complicados. As pessoas não conseguem antecipar até as coisas acontecerem, não é? Só depois. Não, e depois acabaram por ficar lá cerca de 15 colaboradores. Nós depois fizemos um agradecimento público e uma série de coisas. Pronto. Que não foram para casa e que ajudaram ali a pegar nas mangueiras e a abrir os carreteiros e aquelas coisas todas. Os hidrantes. Uhum. Para os bombeiros lá acoplarem as deles ou as nossas, que a gente também tem obrigado a ter. Algumas mangueiras, sim. E a ligar aquilo e a pôr, principalmente a partir do momento em que estava mais ou menos controlado, mas haviam pequenos focos aqui, outros ali, e os bombeiros já tinham ido para o outro lado, já conseguiram desbravar estradas, não sei para onde, foram para onde era mais preciso. E então foram os trabalhadores mesmo que pegaram nas mangueiras e conseguiram apagar o fogo. Isso também revela um pouco a vossa parte de responsabilidade social, ou seja, são pessoas que estão motivadas para defender a empresa, porque gostam da empresa. Sim. Algumas delas, nós temos lá cerca de 40 pessoas com 30 anos de casa. Não, já são mais. Nunca fizeram outra coisa na vida, então aquilo é como se fosse Casa deles. casa deles. É. Ainda já não vão para outro, já são pessoas com 50 e tal anos, quase 60, não vão para o outro lado. E então essas pessoas eram as que passavam às 7 e 8 da manhã a perguntar como é que está a correr e não sei quando. Porque viviam ali perto. Eu sinto que esse sentido de comunidade é algo que se vai conseguir manter com o facto de a empresa estar a crescer tanto. Tem-se mantido, porque nós não saímos ali do sítio onde nascemos. E essas pessoas também não saíram do sítio onde nasceram. Então aquilo acaba por ser
Sim. Haver ainda esse sentido forte de Da terra. comunidade. Sim, da terra. Existe bastante. E também acaba por depois haver ali uma certa competitividade entre as várias terras. Sim, porque é mais que uma fábrica, não é? Sim, é mais que uma fábrica e mesmo em Tábua são pessoas de outros concelhos. Então o pessoal de Arganil é assim, é só, não sei o quê, mas trabalho mais. Mas o pessoal de Oliveira e acaba por ver isso. É engraçado também. Acaba por ser muito engraçado. No mundo industrial, como Teresa Diana tem ideia, existe ainda muita disparidade entre homens e mulheres. Hum. Como é que é ser administradora mulher no maior empregador da Zona Centro? Também é um desafio, também é um desafio. Eu sou a única mulher, nós somos 5 administradores e eu sou a única mulher. Ah, Aliada a isso, eu própria, profissionalmente e pessoalmente, tenho uma postura um bocado mais introspectiva, mais tolerante, etc, etc, mais ponderada, Uhum. e isso faz com que isto é notório, e não é só na indústria, acho que é em Portugal. Eu acho que talvez os países do sul da Europa. É notório quando as mulheres não são tão mais assertivas ou incisivas quanto os homens, elas perdem algum lugar Uhum. e há alguma preponderância. Especialmente em reuniões, em certas coisas. Portanto, é um desafio grande porque nós temos que ser mulheres e ao mesmo tempo administradoras e ao mesmo tempo temos que ser alguma coisa mais para atingir aquele patamar. É mais difícil. E eu acho que por causa disso é mais difícil. E o Grupo Aquintos tem muitas mulheres. Sei que houve um esforço por parte da empresa para ter mais inclusão e mais diversidade É nos assim, quadros da empresa. nós em Chão de Fábrica são metade mulheres, metade homens. Nós durante uma altura tínhamos até inclusivamente um indicador no nosso sistema de gestão que fazia com que houvesse cotas nas chefias intermédias e nos quadros superiores. Ahm, Foi uma coisa que entretanto tivemos que abandonar porque houve uma reestruturação enorme na empresa quando começou a haver diretores gerais, etc. Então nós tivemos que abandonar isso. Mas foi curioso porque houve uma consciencialização das pessoas em relação a isso. Evidentemente que numa costura, por exemplo, as chefes são mulheres, porque só existem lá mulheres, mas por que não também ser homens? Sim, Não invalida que sejam sim, homens. sim. E isso já aconteceu. Ou vice-versa, porque é que as mulheres não podem ser chefes de uma carpintaria? Também já aconteceu, e, aliás, ainda acontece. Há uma mulher chefe de uma zona da carpintaria. Portanto, o que nós tentámos é que houvesse ali mais mulheres nos quadros superiores, mas a nossa ideia mesmo era Mudar virar o um chip. bocado o bico ao prego. Sim. Sim, era tentar, porque existe ainda eu não digo que é preconceito, mas é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, que é os homens não podem costurar, as mulheres numa carpintaria se calhar não se adaptam bem. E sim, fisicamente é difícil. Eu já vi Ok. casos de mulheres que fisicamente Para alguns ahm, trabalhos. Sim. não conseguem. E é por causa disso que temos que nós próprios, a empresa, adaptar as linhas ou os processos ou os sistemas a que as mulheres e os homens consigam estar em todo lado, se assim for preciso. Do conhecimento que tem da indústria, sendo que isto é algo que se está a passar também noutras empresas, Sim, eu é um acho que sim. paradigma que está a mudar. Eu acho que o paradigma está a mudar. Tem que mudar, porque a própria componente demográfica do nosso país está a mudar. Portanto, tem que haver esta mudança de chip. Como lidar com a frustração de não acertar? Ou seja, enquanto administrador e o facto de ter um cargo executivo, muitas vezes temos de tomar decisões. Pronto. Mas podem correr mal. Já correram mal, sim, algumas. Quando corre mal, o que é que acontece? Como lidar com essa frustração? Eh, eu acho que já deixaram de ser frustração, sinceramente. Ok. No início, sim. Mas nós aprendemos tanto todos os dias que chegou a um ponto que já deixou de ser frustração, já passou a ser aprendizagem. É de género, e pá, enganei-me nisto. Pronto, ok, para a próxima vou fazer melhor.
é sempre assim, ou não O disse mindset isto, muda. sim, não disse isto desta maneira, mas na reunião a seguir já digo outra vez, desculpem, mas na reunião anterior disse isto, olha, mas é assim. Já deixou de ser, eu acho que isto passa muito pelo crescimento da Própria pessoa, pessoa. sim. E nós acho que começamos a desvalorizar certas coisas, do género, o que é que vão pensar, o que é que não vão pensar, etc. Então, serve só para nós, não, isto deixa de ser frustração porque somos nós próprios que controlamos isto, então é uma aprendizagem. Nestas tomadas de decisão, como é que para pensar, para decidir? Eu, como disse há bocado, sou muito racional. Depende do tipo de decisão, se é uma coisa mais estrutural, eu Uhum. leio muito sobre o tema antes, faço as minhas contas antes, pergunto opiniões A pessoa-chave? a pessoas-chave, sim. Normalmente até são pessoas da família que lá estão, ou um diretor mais próximo de mim, etc. Quando são coisas do dia a dia, eu não sou assim. Já sou um bocado mais instintiva. Instintiva. Sim. Uh, já é Já sai. aquele primeiro. Sim. Ok, vai assim. É. Quando ouve a palavra sucesso, Hum. qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Ai, vem muitas coisas. Pode dizer várias, não há problema nenhum. Não, eu acho que o sucesso é estarmos bem connosco próprios. Eu acho que isso é Uhum. o que é o mais importante, porque se efetivamente chegamos a um ponto em que não nos sentimos bem, pessoalmente ou profissionalmente ou o que seja, temos que mudar. E se temos que mudar, se calhar é porque já não estamos no pico. Não estamos no pico, não estamos com sucesso, não é? Uhum. Eu acho que basicamente passa por aí. Chegamos à pergunta final. Hum, Se soubesse o que sabe hoje, que hum. conselho é que daria a si própria quando entrou no mercado de trabalho? O conselho que eu diria é que teria ficado mais tempo lá no primeiro, naquele estágio maravilhoso em que estive. Mas não se sucedeu assim. E de resto não tenho mais nada, porque eu sou uma pessoa que não, do que está para trás, está para trás. Não dá para mudar. Portanto, se não dá para mudar, bola para a frente. Diana, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigada eu. Para a malta lá em casa já sabem, visitem-nos em pontosporcelar.com, subscrevam as nossas redes e subscrevam também a nossa newsletter para receberem sempre alertas quando lançamos um novo episódio. Até à próxima!